Sejam bem-vindos a mais um podcast. Um podcast que fala de finanças, mas a gente fala também além das finanças. Porque, como eu gosto de dizer, todo mundo tem uma história para contar e falar da trajetória que fez com que eles estivessem aqui hoje conversando com a gente. E hoje eu não tenho um convidado, eu tenho dois convidados. Dois convidados que eu já conheço um pouco da trajetória e que eu não podia deixar de convidar para poder contar para vocês. Um casal que trabalha junto. E nessa área da medicina, a gente sabe que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu estou aqui hoje com o meu querido Dr. Fábio Saito. Ele é médico, cirurgião plástico, executivo aí da indústria e vai contar para a gente um pouquinho como tudo isso acontece. E ela, minha amiga querida, Carol Kitts, consultora de gestão de pessoas, administradora, gestora de clínica e, além de ser minha amiga, esposa do Dr. Fábio. Sim. Muito obrigada aí o casal pelo convite. É uma alegria ter vocês aqui. Você sabe o carinho que eu tenho pelos dois e pela história desses dois. Então, eu quero começar pedindo para vocês contarem a história. Eu vou começar pelo Dr. Fábio. Pelo Fábio, tá, gente? Para o Fábio contar para a gente como é que foi a história dele na medicina, porque antes da medicina ele tem algo antes, que ele também já fez. E depois a Carol vai contar e como é que deu match nessa história, que os dois hoje estão juntos, trabalhando juntos. Adri, só para complementar o meu currículo que você falou agora no começo, você esqueceu de falar que eu sou marido da Carol. Importante, isso é importante. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite da gente estar aqui conversando e dividindo um pouco da nossa história. Como você falou, na verdade, a medicina nunca foi uma área que eu tinha a primeira vontade de fazer, assim, quando eu era moleque, quando eu era criança, porque eu venho de uma família em que meu pai era médico, só que meu pai fazia obstetrícia e ginecologia. E é uma carreira muito difícil. Não tem férias, não tem noite, não tem horário. Os compromissos dele, muitas vezes a gente tinha que mudar os compromissos porque tinha parto. E desde pequeno isso era uma coisa que me chamava a atenção. Então, assim, olha, eu quero ter uma vida um pouco mais regrada em termos de ter final de semana, de ter férias, de conseguir me programar para viajar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu sempre fiquei muito na dúvida se medicina era um caminho que eu gostaria de seguir. Mas aí foi passando o tempo, foi chegando ao final da escola, a época do vestibular, e era uma coisa que realmente eu gostava bastante. E acabei indo para medicina, e medicina, sem dúvida, é uma área que você consegue para inúmeras atuações diferentes, campos diferentes. E aí eu acabei, assim, gostava muito de cirurgia, comecei a fazer maternidade, que a gente falava, que era dar plantão no quarto ano da faculdade, dar plantão, acompanhar os partos, era uma coisa que eu gostava muito, entrava em cirurgia com meu pai, mas esse negócio de ter final de semana, férias e conseguir se programar, eu acabei indo para a área cirúrgica e dentro da área cirúrgica, a cirurgia plástica. Isso da influência do meu pai, da influência da minha mãe, ela sempre estimulou muito a parte artística, eu gostava muito de desenhar, tentei fazer algumas coisas de música, tocar saxofone, mas isso não é para mim. Mas dentro da arte, pelo desenho, eu também acabei me formando em artes plásticas pela Escola Pan-Americana de Artes. E aí acho que foi meio natural o caminho ir para arte, para cirurgia plástica e combinar um pouco das duas coisas. Que é uma arte, né? É uma arte, eu acho que sem dúvida. Então, dentro da medicina, a escolha pela cirurgia plástica foi mais ou menos isso, a minha trajetória. E aí, depois que eu me formei, trabalhei muito tempo com cirurgia plástica reparadora, em hospital fazendo a cirurgia plástica dos ex-obesos. Continuei dentro do Hospital das Clínicas por um bom tempo ainda, fazendo complementação em cirurgia órbito-palpebral, em rinologia. E desde o primeiro ano que eu saí da cirurgia plástica, da residência, a gente abriu o nosso consultório com os meus sócios, que são meus sócios ainda hoje. E é no mesmo local ainda? A gente mudou uma vez, mas agora a gente já está há 15 anos no mesmo local. A gente foi fazendo ampliações e hoje a gente tem o andar inteiro da clínica. Que é linda, viu, gente? A clínica deles é linda. E nós somos em 6 sócios lá hoje, 5 cirurgiões plásticos e mais uma dermatologista que trabalha com a gente. E é uma sociedade que deu certo, porque a gente já está há muito tempo junto.
Eu acho que é um modelo que a gente batalhou para construir. Acho que a Carol tem um papel fundamental É isso que eu ia nessa dizer. construção. Teve uma pessoa junto ali, ó, né? a rainha nesse modelo de parceria. Mas eu acho que todo médico, assim, ou toda clínica deveria ter uma pessoa que traga um pouco dessa parte de gestão, e todo gestor deveria ter esse apoio dos médicos, né? Porque isso acelera o crescimento, né? Eu acho que crescer, se você fizer tudo direitinho, você vai crescer. Agora, crescer com conhecimento de gestão, com o apoio dos médicos, você cresce não só por conta de fazer tudo direitinho, mas você cresce com velocidade e você cresce com consistência, com força, segurança. Então, assim, eu acho que é importante ter as duas coisas. É diferente também, Carol, não existe um modelo único para a clínica. Não. E o que eu vejo que tem muita gente que sofre com esse tipo de transformação de uma clínica, com sociedade, com outros médicos atendendo, às vezes o pessoal tentando seguir uma fórmula meio pronta. É a receita pronta. E aí eu acho que isso não funciona. A gente batalhou assim, bastante para entender como que a gente funcionava. Né? E eu acho que hoje a gente tem um modelo que vai muito bem. Mas esse papel do gestor, de ter alguém orientando, de alguém ajudando a construir a melhor forma... Alguém olhando de fora, da clínica crescer, eu acho que é fundamental. E como é que foi isso, Carol? Assim, aí pensando em você lá na clínica, como é que entrou a Carol Kitts, que eu sei um pouco da história, que foi lá atrás, você entrou antes de ser consultora, então você tem lá o skin in the game, você viveu a gestão de clínica. Conta um pouco pra gente da sua história. Então, eu comecei com eles no primeiro modelo de clínica, né, de Esser. Então, a Esser hoje ela já mudou 5 vezes de expansão e algumas de modelo de negócio, né? Então, quando a gente começou, que eram os 3 sócios, o Fábio e mais 2 plásticos, era num lugar menor e eu era instrumentadora. Eu não fazia parte de gestão, né? Até que foram surgindo... Ainda, deixa eu só... Antes dessa parte, que eu acho que é legal até. Quando a gente eram os 3 sócios, a gente atendia em um andar de um prédio menor, e de um lado ficava a clínica do meu pai, e ele tinha um sócio, e do outro lado nós 3. E foi muito interessante, porque nessa época eu que ajudava a organizar um pouco a gestão dos 3. Ele sempre teve esse olhar mais para a gestão do negócio. E era muito interessante ver como as coisas estavam mudando e o modelo de consultório que o meu pai tinha, muito antigo, não fazia sentido seguir daquele jeito. Então, assim, eu já fui vendo algumas coisas que não faziam mais sentido seguir daquela forma, e aí quando a Carol entrou, as coisas realmente foram caminhando mais rápido, assim, né? Porque aí eu trouxe uma visão de um pouco mais estruturada de gestão, de questões administrativas, né? Na época eu nem chamava de gestão. Não se falava de gestão em clínica médica, né, gente? O que eu fiz foi, assim, trazer um pouco de ferramenta da área administrativa, trazer um pouco de, vamos construir planilhas, vamos ter alguns pequenos processos para a gente conseguir melhorar e otimizar o desempenho ali da clínica. E foi tudo bem, foi tudo muito certo, assim, até que a gente precisou... E lá depois, né, ainda nessa clínica, tinha modelo de médico parceiro, de locatário, ainda não atendia convênio, né, ninguém ali atendia convênio, e até que surgiu a necessidade, a oportunidade da gente crescer, mudar. E aí nós mudamos para onde é hoje, mas ainda num espaço, assim, acho que de 100 metros quadrados. Já tinha um pouquinho mais, né? 130 metros quadrados. E aí a gente veio com mais um sócio plástico, mais uma dermato, e aí viraram 4 sócios plásticos, uma dermato, e a gente tinha locatário que era endócrino, a gente teve vascular, a gente teve cardiologista, a gente teve nutricionista, a gente atendeu convênio, não atendemos mais convênios. Então, assim, passamos por muitas gestões diferentes. O que você fala que é o skin in the game, o que me fez ter uma visão de cenários diferentes e pensar em soluções diferentes, assim, com erros e acertos. A gente foi estruturando o nosso negócio e hoje é um modelo de negócio, assim, que, como eu falei, já cresceu 5 vezes
e funciona hoje só com os sócios, não temos mais locatários, não temos mais parceiros, porque entendemos que chegou um determinado momento do jogo que não fazia mais sentido, né? E então hoje são só os sócios que estão lá e somente atendimento particular. Eu acho tão sensacional quando vocês trazem isso, porque você também vê isso nas suas consultorias, né, Carol? Uma ansiedade dos médicos em querer alguma coisa pronta, aí você fala do modelo de parceria. Quando a gente começa a mostrar para ele que não dá para chegar ali numa reunião ou numa ligação e definir, porque a gente precisa entender o negócio do médico e precisa entender principalmente o que ele quer, o objetivo, para ele, né? Então, e que é uma empresa e ela é dinâmica e isso vai mudar e que se tá bom durante 2 anos, daqui a pouquinho o cenário muda e a gente vai precisar adaptar. Então, essa capacidade, essa resiliência para perceber o que funciona, o que não funciona, fazer os ajustes e saber que faz parte do jogo, né? Porque para muitos médicos isso é muito sofrido, essa mudança, né? Porque gestão não é uma coisa que faz parte, não é uma coisa comum, né, que os médicos aprendem. Então, de novo, eu vou ter que mexer, ou então contrato uma consultoria, acho que contratou, agora acabou, nunca mais... E não é isso, porque a empresa ela é dinâmica e ela acontece. E como é que ficou assim? Aí vocês dois, ele lá, doutor Fábio, médico, atendendo, e a Carol, gestão, chegou uma hora que vocês dois ficaram juntos, e hoje são um casal. Conta um pouquinho dessa dinâmica, porque, como eu falei, é comum, né, nessa área a gente ter ali os casais trabalhando juntos. Como é que é essa dinâmica ali no dia a dia? Até onde você vai, Carol, até onde você não vai? O que o doutor Fábio precisa entrar e olhar junto, porque não é só você? Então, uma coisa que assim, eu sempre tive de apoio, que foi favorável para toda essa transformação acontecer, era ter um focal point médico, sócio, entendendo dos processos e das dores administrativas, né? Então, o Fábio dos sócios, ele sempre foi o sócio que olhava para as planilhas, que pensava em fazer reunião, que entendia que a gente precisava fazer um movimento diferente e era uma força, né, na reunião de sócios. Então, isso foi muito bom como parceria, assim. Antes mesmo da gente casar, da gente ter alguma coisa. E depois que a gente, de fato, ficou juntos, na verdade, eu fiquei na operação da clínica até menos tempo do que sem estar junto com o Fábio, assim, mas porque a clínica já tinha uma maturidade diferente de gestão, né? Já tinham pessoas bem preparadas e já tinha um sócio com uma maturidade de visão administrativa importante também. Então, essa trajetória, para mim, o que fez toda a diferença é ter um médico do meu lado, olhando para o administrativo, assim como eu também olhava. E acho que para eles também, né? Ter uma pessoa que, enquanto eles podem ser médicos, olhar para a gestão e trazer isso de uma forma mais simplificada, resumida, mais direcionada, também foi um diferencial, né? E aí, doutor Fábio, o que eu imagino, pegando aí o gancho do que a Carol falou, né? Quando ela traz essas informações, porque o médico ele não tem tempo, né? A gente, quando pensa em finanças comportamentais, 95% das nossas decisões o cérebro toma automaticamente. 5% a gente tem que parar para raciocinar e o médico, ele vai focar. No dia que eu escutei isso, eu falei assim, agora eu sei porque que o médico fala que não gosta de finanças. Porque ele tem que focar tanto em coisas tão importantes que o resto vai para o automático. Como é que é para você e para os seus sócios poder ter essas informações em todos os aspectos, não só financeiros da clínica, mas eu sei que a parte de pessoa, de marketing, vocês estão sempre trabalhando isso. Quando você tem essa pessoa que olha, então, se a Carol fazendo isso, eu não sei se hoje tem mais alguém na clínica que faz. Como é que é para você? Eu acho que, assim, a intimidade, a parceria que a gente tem, a confiança no trabalho da Carol, para mim, é um alívio enorme, porque além da gente discutir as coisas no consultório, a gente troca muito na nossa vida pessoal. Aham. Então, isso facilita demais, né, Adriana? Eu acho que ter alguém que está olhando isso, como a Carol falou, trazer de uma forma mais simplificada é fundamental. A clínica hoje ela funciona muito bem e a Carol tem um papel de consultora na gestão, né?
eu acho que na minha prática, a Carol ainda vai muito mais a fundo na análise daquilo que a gente tem da minha parte do consultório. Aham. Então, ela me cobra muito e é super saudável para o desenvolvimento da clínica. Ter esses momentos de ter que parar um período do consultório para você sentar e rever os números é fundamental. A gente tem alguns indicadores que todo mundo lá vê, são os indicadores, acho que, principais que as pessoas precisam ter a visibilidade, mas eu acho que da gestão da minha prática, a Carol vai muito mais a fundo. E aí ela cobra, e eu acho que isso ajuda demais na evolução das coisas. Você tinha, desculpa, Adri, é que você tinha perguntado sobre os papéis, né? Como é que a gente separa isso? E eu acho que isso é legal mesmo, porque ele é a pessoa, assim, eu como gestora, eu vou falar assim, olha, eu acho que é importante a gente pensar em converter mais, aumentar o ticket médio, acho que a gente pode pensar em fazer esse protocolo, eu acho que para todos os pacientes a gente pode oferecer isso, mas quem define realmente a conduta é ele como médico. Então, assim, até onde eu vou e até onde ele vem, né? Assim como eu não vou passar por cima de uma indicação de plano de tratamento para ele também não vai passar por cima, por exemplo, de um processo de contratação em que eu estou fazendo entrevista ou de um feedback que eu estou dando, porque os papéis são bem definidos. O Paulo, que veio aqui no seu podcast, ele inclusive falou, né, cada um trabalhando com o seu talento, né, para potencializar aquilo que você tem de bom. Então, acho que o Fábio potencializa aquilo que ele tem de bom no relacionamento com os pacientes, na indicação super bem direcionada para o que o paciente precisa, e eu com a estruturação do que a empresa precisa, né? Do que o negócio precisa, do que as pessoas que trabalham com a gente precisam. Então, eu faço muito esse lado de estar com as pessoas do time, de fazer feedback, de ser o lugar onde, principalmente, o assistente dele traz o que ela tem de necessidade de ajuda lá dentro e eu levo os feedbacks, ou a gente está com uma questão de relacionamento difícil entre a equipe, recepção e administrativo. Então, eu venho com esse lado que é onde eu vejo que é um diferencial, um talento que eu tenho de me relacionar com pessoas, né? Que é por isso que eu faço a consultoria de gestão de pessoas, assim. Então, é um alívio grande para ele. Eu acho que a confiança na gestão ela é fundamental para que as coisas consigam fluir de uma maneira boa. E aí, na nossa relação, eu acho que isso fica um pouco mais fácil. E aí, autonomia e confiança, né? Assim, os dois têm autonomia e os dois têm confiança naquilo que o outro está fazendo. Mas eu acho que fica mais fácil e eu vou falar por quê. Escutando casais que trabalham junto e que as clínicas dão certo e que dão certo, vai além da clínica, vai de um propósito de vida dos dois, muito alinhados e de respeito mútuo. Porque do mesmo jeito que tem tudo para dar certo, pode ser uma bomba relógio, né? Porque quando a gente não caminha junto e tem o mesmo olhar, você poderia estar exigindo um faturamento dele, por exemplo, absurdo, que ele vai trabalhar sábado, domingo, feriado, e ele é uma pessoa que gosta de viagens, por exemplo. Então, quando esse trabalhar junto, acho que ele vai além do trabalho. Ele vai num propósito que primeiro tem que estar alinhado ali com o casal, porque sai do consultório e depois chega dentro de casa, né? Então, cada vez mais a gente tem visto casais trabalhando juntos, ou pais que começam a ter filhos trabalhando ali dentro do consultório, né? Então, é importante o exemplo que a gente tem aqui, porque isso vocês acabam mostrando que é possível, mas tem que ter uma relação onde a família, os vínculos familiares, eles vão ter um lugar, da clínica e da empresa tem outro, mas os propósitos e os valores eu acho que eles têm que comungar desses mesmos valores, eu acho que para funcionar. Eu acho que você trouxe uma realidade assim que a gente enfrenta nas nossas consultorias e que é legal de trazer, que é pais com clínicas trazendo os filhos para dentro, né? E a importância de entender que precisa ter claro o ambiente em que a gente está e qual é o papel que cada um ocupa. Porque senão é muito normal os pais quererem super proteger os filhos e não colocar regras para aquele modelo de negócio. E aí ficam numa situação que o modelo não amadurece porque o pai está ainda enxergando o filho como o filhinho que está ali na clínica e não é.
né? A gente precisa definir os papéis, as responsabilidades, porque o filho que está ali, ele está ali dentro de uma empresa, né? Então tem os seus papéis, tem as suas responsabilidades, tem que participar de reuniões, tem que fazer o que muitas vezes não quer fazer, porque é importante para o negócio. Né? Então, tanto o filho assumir esse papel de, poxa, eu sou médico aqui dentro de uma empresa, não é a casa dos meus pais, e os pais também entenderem que precisam cobrar algumas... E eu acho que tem até uma história interessante nessa história da família, que foi o que aconteceu com meu pai, né? Como eu comentei antes, ele atendia num consultório menor, eram mais ou menos 80 metros quadrados a parte dele com um sócio, e eu com mais 2 sócios do outro lado do andar, 80 metros também para mais 3 médicos. Quando a gente resolveu trocar de consultório, a gente procurou um lugar próximo de onde a gente estava, nos Jardins, e aí a proposta para o meu pai foi, pai, vamos fechar o seu, você entra no nosso como parceiro, e você fecha o consultório. A gente vai cuidar de toda a parte administrativa e você vai atender, ser médico, porque ele tinha que fazer o negócio dele funcionar. E tinha muita coisa que não estava adequada administrativamente para o que ele fazia. E aí ele topou. Isso foi em 2009, mais ou menos. Nessa época, meu pai tinha 65, 60 anos. Já é um momento que eles estão começando a desacelerar. Isso. Primeiro você tirou essa carga administrativa do consultório que ele tinha que fazer. Quando ele veio como médico parceiro, o que a gente percebeu, ele mudando de ambiente, entrando num consultório com mais gente nova, com outro modelo de gestão, o movimento dele aumentou. Foi engraçado, assim, né? No momento que geralmente a pessoa já está desacelerando, ele voltou a crescer no consultório dele, que já era um consultório super bom, assim, super consolidado, e foi ótimo, mas eu acho que esse entendimento da mudança, esse entendimento do funcionamento da clínica, do propósito, eu achei que foi uma experiência muito legal, e o inverso, né? Não do pai para o filho, mas do pessoal mais novo para o pessoal mais maduro, né? Essa abertura. Dri, agora eu que quero puxar um gancho, pegando aqui seu podcast, é porque ele falou do pai, e é uma dor que eu sei que a gente enfrenta muito nas nossas consultorias, né? A gente troca muito, apesar de não ser da mesma empresa, a gente é parceira mesmo, troca muito, que é a questão do planejamento, né, financeiro. Principalmente porque, por exemplo, o meu sogro, ele tinha um consultório de muito sucesso. Ele atendia muita gente, porque ele é um médico japonês que fala japonês, então tem muita gente... Isso, a comunidade japonesa. A comunidade japonesa, então, que passava com ele. Então, de fato, ele ganhou muito dinheiro como médico, mas ele não se planejou, né? Hoje, ele não tem a situação financeira, a independência financeira que ele poderia ter tido se tivesse um planejamento, né? Isso eu falo muito com os médicos, porque a gente está falando, e vocês estão na área também, o doutor Fábio vê isso, o médico, ele sai da faculdade recebendo muito, né? Assim, para o mercado atual. E a maioria dos médicos que trabalham e seguem uma carreira, eles têm uma renda mensal acima da média do Brasil hoje, né? Mas pouquíssimos hoje teriam a tranquilidade de falar, olha, eu com 55, 60, eu já vou diminuir o ritmo, porque eu já tenho uma previsão, eu já planejo uma renda passiva, né? Tem uma cliente, inclusive, que você me indicou recentemente, que a gente vai começar o trabalho, que ela está muito preocupada. Então, ainda existe um problema nas contas da empresa, e eu falo empresa porque eu acho que clínica é empresa e a gente tem que tirar o estigma achando que clínica não é empresa, ela é uma empresa. Mistura aquela pessoa física e sem a gente fazer essa previsão para o futuro. Né? Então, eu acho que você trouxe um ponto importante, Carol, porque esse cuidado não só com o financeiro, com a gestão da clínica, mas levar isso para a vida pessoal. Eu acho que tem um fator agravante ainda mais, que o médico, ele não imagina que a carreira dele vai acabar em algum momento. Né? Talvez o ego mesmo, né, do médico, de achar que ele vai continuar trabalhando e vai continuar produzindo, mesmo que ele produz com 30, com 40 e com 70 do mesmo jeito.
Eu acho que a gente vai viver mais e a gente tem que se programar, às vezes, para ter uma outra carreira, fazer outra coisa, e saber que você tem uma ascensão e queda da sua carreira, Que é o sua carreira normal. médica, que é o normal. Então, esse planejamento, ele é fundamental para você conseguir ou fazer essa transição de carreira, ou você conseguir se programar para ter uma renda passiva e conseguir manter o seu padrão de vida. Só que isso se constrói ao longo do tempo, né, André? Eu acho que essa gestão ela é fundamental. Né? E aí, doutor Fábio, a gente falando um pouco sobre transição de carreira, gestão de carreira, você tem ali um outro braço profissional, como médico, que é dentro da indústria. Hoje você é diretor ali, científico, técnico, dentro da Galderma. Conta um pouquinho para a gente como que é essa outra forma, esse outro local aí do médico trabalhar. Eu sempre me preocupei muito com essa questão de até quando eu vou conseguir continuar operando no ritmo que eu opero e trabalhar no ritmo que a gente trabalha como médico. E quando a gente teve os problemas de crise econômica do Brasil em 2014, 2015, eu pensei muito em sair do Brasil para tentar fazer outra coisa. Só que você sair como médico é muito difícil. E eu via como uma oportunidade, eventualmente, na indústria farmacêutica, e foi quando eu comecei. Eu me candidatei lá como consultor médico da Allergan na época, entrei como consultor externo, consultor médico, aí eu fui contratado, virei gerente, virei diretor associado lá também. Veio a pandemia e aí eu recebi uma proposta da Galderma, que eu estou até hoje, agora com quase 5 anos na Galderma. E aí eu sou diretor da parte de educação. Uhum. Então eu divido o meu tempo, eu faço 3 dias na Galderma, 2 dias no consultório. E, na verdade, 5 dias em um e 5 dias em outro, né? Assim, a gente não para, fica o tempo inteiro trabalhando. E Às aí, vezes 6, né? às vezes 6, 7. às vezes Aí tá 7. vendo a esposa falando? Então, assim, eu divido o meu tempo nessas duas frentes principais de trabalho, além dos projetos outros que a gente tem junto. E eu acho que dá uma visão tão Isso que eu diferente. ia te perguntar, da visão que você tem, esse outro olhar para o médico e para o mercado. Como é que é isso? Eu acho que dá uma visão muito mais ampla do que a gente vê nas outras clínicas, das dificuldades que os outros colegas enfrentam dentro do consultório. E a parte da indústria, do mundo corporativo, ela te ensina muito sobre a parte de gestão, sobre relacionamento pessoal, de desenvolvimento de equipe. Hoje eu tenho uma equipe de quase 30 pessoas que respondem para mim. Então, a gente aprende outras habilidades que quando você está dentro do consultório médico, talvez seja muito mais difícil para você conseguir chegar nisso. Então, a gente tem programas de desenvolvimento de liderança, programas de desenvolvimento de gestão de pessoas, você tem as reuniões que a Carol fala tanto de importância do time, as reuniões de 1 a 1, as reuniões de equipe. Então, tudo isso te dá uma visão de entender o seu consultório como uma empresa, de entender a sua clínica como uma empresa. Então, eu acho que essas experiências realmente foram muito importantes. E o fato de ser empresa não quer dizer que deixa de ser médico. Não. Existe uma ideia de que se eu penso na clínica como empresa, eu estou diminuindo o trabalho médico, como se fossem coisas completamente antagônicas. E não tem nada a ver uma coisa, é simplesmente organização. E eu acho que o entendimento disso ele é tão difícil. A gente, na faculdade, acaba sendo sacerdotizado a exercer a medicina de uma forma de que é proibido você fazer a mercantilização da medicina de acordo com o conselho, mas não é isso, né? É você entender de que maneira você vai conseguir prestar o seu serviço da melhor forma para o paciente. Como você vai pensar na jornada, que acho que está tão batido a gente falar da jornada do paciente, mas você construiu o atendimento de uma forma a exercer a medicina da melhor maneira possível. Mas você falou uma coisa, da melhor forma pro paciente, e eu vou chamar uma atenção que eu volto. Todo mundo esquece de falar da melhor forma pro médico. Porque o médico, ele olha pro paciente e ele esquece dele. E por isso que lá no futuro, o médico, às vezes, é o caso do seu pai. Uhum. Então, eu acho que tem que ser as duas coisas, porque o médico precisa de qualidade de vida. Ele precisa ter... E qualidade de vida não só de tempo, mas de remuneração adequada. Porque
todo mundo vai precisar do dinheiro, seja, né? Cada um tem aí as suas necessidades, inclusive para o futuro. Então, tem que ser bom para os dois. Porque hoje, muitas vezes, o médico negligencia a parte dele para oferecer o melhor para o paciente, mas isso vai ter um preço lá na frente. E aí eu acho que tem a frase da Carol, né? Faturamento é vaidade. Lucro é verdade e gestão longevidade. Então eu acho que pensando nisso, entender o que é a mão de obra direta, como você separa a pessoa física da pessoa jurídica, o quanto que daquilo que você produziu é lucro da sua empresa e o quanto é o que você merece ganhar pelo seu trabalho direto, né? Isso. E eu acho que quando você vê um faturamento muito grande dentro da sua clínica, o pessoal vai ficando muito envaidecido, né? Eu tô faturando tantos... É a mágica dos 7 dígitos, dos 6 dígitos. É focar só no número sem entender o que esse número representa. Exato. Isso talvez seja a maior armadilha que os médicos caem hoje em dia. E é uma armadilha muito fácil, né? Porque sedutora, né? Sedutora, vaidade. Eu acho que talvez esse seja o maior... Perigo. O maior risco que os médicos... E o pessoal que está entrando no mercado cai nessa cilada. Eu acho que, pensando em quem está entrando no mercado, né, muito do que vocês falaram, que o médico, ele vive um sacerdote na faculdade, mas é entender, entrei nesse mercado, claro que é muito importante, a gente não pode abrir mão do conhecimento técnico do médico. E ele estudou para isso. Isso é por 16 anos, por 20 isso é básico, anos. É o mínimo. O que vai te diferenciar, assim, eu acho que o conhecimento técnico, a expertise, a gente nem coloca na discussão. Exatamente. É o mínimo que você tem que ter, né? E não é que você precisa deixar de ir para congresso, não é que você precisa deixar de fazer seus cursos de especializações, né, as suas pós-graduações, mas não é isso. Mas é sair um pouco dessa bolha, né? Então, do médico começar a olhar para outros mercados, então vivenciar outros núcleos, não só focar na mentoria de um fellow, de um médico que você confia muito, mas frequentar grupos de empresários, de outros assuntos, de mindsets diferentes. Talvez até entrando nessa pauta, né, cara? Hoje, com o desenvolvimento de inteligência artificial, assim, teve tanta coisa que explodiu nesse último ano. A Carol estava fazendo um curso sobre inteligência artificial voltada para médico agora. Não tem como o médico, por melhor que ele seja, conhecer tudo que tem tudo isso e conseguir saber mais do que alguém que está focada nisso. Não, e assim, em termos de diagnóstico mesmo, né? Assim, as ferramentas que existem hoje, elas vão dar diagnóstico melhor do que o médico. Vão fazer laudos de radiologia melhor do que o médico. E a gente tem que entender de que maneira a gente vai integrar isso no nosso atendimento. Ao invés de fechar os olhos e achar que não funciona. Não, eu sou muito melhor do que inteligente. Não é. Então, eu acho que os recursos diagnósticos, os recursos de indicação de tratamento, eles vão ser melhor feitos por inteligência artificial do que pelo médico. E aí o desenvolvimento de habilidades, relacionamento, né? Soft skills, é isso que vai acabar diferenciando o médico. Eu acho que, e inclusive, isso foi falado agora no SXSW, que terminou agora em março, que uma tendência, né, de consumo, as pessoas não querem mais só comprar o produto, não querem mais só o serviço, cada vez mais é uma busca pela experiência, que se mais proporciona, do que isso, a conexão, o relacionamento com as pessoas, o se sentir fazendo parte de uma comunidade, né? Então, não é que a inteligência artificial vem para substituir o médico, não, a inteligência artificial vem para deixar com que o médico possa ser cada vez mais humano e se relacionar melhor. Na plataforma agora, né, que a gente lançou, quando a gente fala de conexão e de comunidade. Uma pergunta que eles me faziam é: Adriana, a gente vai entrar quando tiver monitoria, eu vou ter que apresentar meus dados para todo mundo? Não, é comigo. Entendeu? Ali é uma plataforma onde a gente usa, inclusive, a inteligência artificial para facilitar o acesso deles ao relatório, mas existe um relacionamento ainda dele comigo, porque isso é que é valioso hoje. Porque comprar um curso online, gente, um trabalho, alguma coisa, não que não tenha seu valor. Tem, mas para aquilo. Mas o que hoje a gente agrega valor e que as pessoas esperam
é estabelecimento de vínculo, porque produto nunca ficou tão fácil a gente comprar o que quiser, assistir o que quiser. E eu assisti uma vez uma palestra do Ferreirinha, que trabalha com o mercado de luxo, falando, assim, jogando um balde de água fria nos médicos, né, assim, não adianta você achar que você vai construir a sua jornada e que servir o cappuccino é a experiência para o seu paciente. Você vai no açougue da esquina, eles têm café expresso e estão servindo o mesmo café que você. Então não adianta achar que isso é experiência, que você vai fidelizar o seu cliente hoje porque você tem o café ou o cappuccino ou o que seja no seu consultório. Cada vez mais a conexão, isso que vocês estão falando, esse relacionamento claro e um a um com o paciente empático, ou com o seu cliente, né? Empático, é o que vai diferenciar você como médico. Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, que em Minas, gente, a gente não pergunta, quando você conhece alguém, você pergunta assim, você é filho de quem? Porque a gente sabe a história. Então, no fundo, o que as pessoas querem hoje é quando a gente falar você é filho de quem, a gente vai saber o quê? Eu vou saber da sua história, eu vou saber da sua clínica, existe alguma coisa ali, a pessoa não é mais um número pra gente. Sabe? Então, é essa relação que é gostosa. Eu acho isso sensacional, eu adoro. Mas, Carol, vamos pensar aí, já que o Dr. Fábio levantou a bola da inteligência artificial, pessoas. Sim. Você sabe, melhor do que eu, que a gente não tem mão de obra, as clínicas estão sofrendo, as clínicas e todas as empresas, sofrendo absurdamente com mão de obra. Onde é que você acha que entra essa inteligência artificial? O que você vê de revolução ou de mudança para as clínicas nesse sentido? Então, eu acho que assim, a gente sofre, né, com mão de obra qualificada, porque a mão de obra qualificada que tem hoje, ela já está empregada e ela tem um custo mais alto, né, e com isso, quais são as soluções que eu vejo para a clínica e que já tem hoje funcionando, né? Então, a gente já tem inteligência artificial que faz a parte do social seller, né, que é aquele que capta os leads ou os seus pacientes que já existem e que querem conversar com você a qualquer dia, a qualquer hora. Então, isso também é algo que, para o momento atual, é visto como um diferencial para a clínica, né? Essa disponibilidade, as pessoas não esperam mais. Então, já tem uma inteligência artificial que conversa de pessoa para pessoa, que você treina, né? Como é que você quer que ela converse, o que é que você quer que que ela fale. É como se você... É uma inteligência artificial, como se você estivesse pegando uma pessoa na pré-escola e treinando tudo que ela precisa falar, o jeito, como, quais são as soluções, como é que ela vai caminhar, a cultura da empresa vai estar lá dentro. Esquece. E ela não esquece, ela não erra, ela não falta, ela não fica doente. E o que eu quero com isso? Eu quero mandar embora a sua secretária? Não, eu quero deixar que a sua secretária seja a pessoa do relacionamento. Eu quero que ela acolha o seu paciente. Eu quero que ela, quando o seu paciente chega, fala, nossa, que bom que você está aqui. Você é filho de quem? Ela vai saber filho de quem. Você é filho de quem? Exato, ela já vai saber, isso. Perguntou uma vez. Então, a gente já tem esse tipo de inteligência artificial hoje. A gente já tem inteligência artificial que faz o trabalho, né, que já tem há bastante tempo, que é o CRM, né, que é um ERP, mas que faz esse trabalho de relacionamento, de gerenciamento de relacionamento com a sua base de pacientes, para você manter os seus pacientes informados e conectados com você, com a sua marca, com a sua clínica. Então, tem muita coisa hoje que vem para a realidade da clínica médica de inteligência artificial, assim, que... E aí, assim, voltando lá no SXSW, uma das coisas que eles falaram é que o que está mudando agora, no ano passado se falou muito de inteligência artificial, e que agora a gente está entrando na era dos agentes. Que é o que o Money Pause tem, que o Money Pause tem nessa parte financeira, para o médico estar com o celular ali dirigindo. Me fala, inclusive, não, com é a um minha espetáculo. voz, eu acho que você tem que falar um com pouco mais. Falando como é que estão os indicadores. Por quê? Porque não tem tempo, gente. A gente está sem tempo. E aí a gente precisa usar isso tudo a nosso favor. E, doutor Fábio, olhando agora você como médico e como alguém que trabalha também na indústria, o que você está vendo de cenário para os médicos? E aí pensando no curto prazo, tá? 2025, 2026, que para a gente da área financeira devem ser anos complicados, mas também pensando no longo prazo, né? Com esses novos médicos que estão entrando, com essa medicina que está mudando, o que você vê? Antes, eu preciso ir embora.
Carol hoje veio, gente, fazer uma gentileza, mas ela tem uma cirurgia. Tenho. Tá? Carol, então... Porque tem um detalhe, eu também sou instrumentadora cirúrgica ainda. Exatamente. Para poucos. E a Carol tá na nossa plataforma, então quem gostou, quem quiser conhecer, bater um papo com a Carol, chama ela lá. Isso aí, @CarolKitses também, meu Instagram tá aí à disposição de vocês, quiserem trocar comigo, me mandar mensagem, fiquem à vontade. Dri, obrigada pelo convite. Obrigada, Carol. Obrigada pela parceria sempre, Obrigada. Parabéns pela sua iniciativa, e eu acho que você tem que falar mais da plataforma, que vai ser um sucesso. Obrigada. Obrigada. Bom Obrigado. podcast para vocês. Tchau, pessoal. Mas aí o que você vê, doutor Fábio, falando desse cenário? Eu vejo um cenário bem complicado, Adriana, de verdade. Assim, a minha filha hoje está no 3º ano da faculdade de medicina, e eu vejo um cenário muito difícil para como ela vai entrar no mercado de trabalho. Muita faculdade, muito médico entrando no mercado, e o que eu vejo de comportamento dos médicos, cada vez mais eles desistindo, às vezes, de uma residência para entrar no mercado de trabalho rápido, às vezes porque tem que trabalhar para pagar o financiamento que fez, ou porque se você dá plantão você consegue ganhar uma renda relativamente boa, mas que tem um teto, porque aquilo depende da sua hora de trabalho. Eu vejo uma divisão cada vez maior entre uma medicina que você vai atender uma classe social mais alta e você vai atender o SUS. Eu vejo uma cisão entre o exercício da medicina. Isso me preocupa muito, assim, né? Na formação, no grau de especialização dos médicos que vão entrar no mercado de trabalho. Dentro da área que eu estou, de cirurgia plástica, de medicina estética, eu acho que a gente ainda tem um período de crescimento, de expansão do público que consome isso, mas eu também acho que tem um limite, né? Hoje, mais ou menos 4% da população brasileira tem acesso a procedimento estético dentro do consultório da medicina. Então, tem espaço para crescer, mas eu vejo um mercado cada vez mais difícil, cada vez mais competitivo, porque também não é só a medicina, né? Exatamente o que eu ia falar. Tem uma turma, né, hoje que dos não médicos, por exemplo, que principalmente nessa área já entraram. Já entraram, né? Você tem redes de franquias enormes entrando para fazer essa área. Você teve uma comunicação do CFO agora autorizando os dentistas a fazer cirurgia plástica. E eu acho que isso agora falando como cirurgião plástico, assim, não é uma coisa banal, não é uma coisa simples de ser feita, e eu acho que não dá para você simplesmente baixar um decreto que você pode fazer isso e tudo bem, vai lá e faz. Porque a gente realmente tem que pensar no resultado final. E aqui eu não estou falando de reserva de mercado, Adri, de verdade, assim, eu estou falando dos riscos, porque a gente tem visto isso acontecer agora a todo momento, né? Porque eu acho que aqui você tem uma formação do cirurgião plástico, são 6 anos de medicina, hoje são 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, e mais a complementação que você vai fazer ou não. Mas é uma formação longa, 12 anos. E se você simplesmente autoriza todos os dentistas a fazerem cirurgia plástica, rinoplastia, blefaroplastia, que não tem nada a ver com a área de odontologia, a gente vai ter problema, a gente vai ter complicação. Então, eu vejo com muito... com um certo temor assim, do que vai acontecer com a medicina e é triste, no médio né? prazo. Assim, eu sou né, filha Adriana? de médico, sou irmã de médico, futuramente mãe de médica, mas a Laura está indo para fora. Eu sou uma fã dos médicos da medicina, cresci ali com meu pai de branco, eu acho lindo, eu acho uma profissão maravilhosa, e eu acho que eu não poderia ter presente maior do que hoje trabalhar ajudando os médicos. E quando eu vejo isso, eu fico também muito preocupada, porque é o que você falou, uma banalização de uma coisa tão séria, né? Então a gente entra numa onda onde o mundo banalizou tudo, muito, no geral. Mas quando a gente está falando da medicina, a gente está falando de saúde, você está falando de uma área muito, muito, muito séria, não que outras não sejam. E as complicações que a gente está vendo o tempo todo, eu atendo, né, os clientes trazendo, falando, Adriana, olha a loucura, isso
Realmente é muito triste. E vem também, eu acho que talvez do posicionamento, não sei, dos convênios, do SUS, dessas áreas que acabaram... os médicos hoje também eles estão trabalhando muito para um recebimento, um faturamento muito baixo, né, doutor Fábio? Muito baixo. Se a gente pensa no SUS, no Sistema Único, eu acho que o médico não tem um plano de carreira, então você vive dando plantão, você tem uma demanda gigantesca, você tem uma dificuldade de condição de trabalho muitas vezes, então eu dei plantão em muito hospital, que você tem condições realmente precárias, assim, de como você vai atender, o que você vai fazer com o paciente. Eu não sei se o sistema público de saúde no formato que a gente tem hoje, ele é o ideal. Eu acho que isso assim, tem umas discussões gigantescas a respeito. Eu acho difícil você fazer uma medicina preventiva, uma medicina de família e querer atender tudo para todo mundo com um termo tão amplo e subjetivo como medicina ao bem-estar biopsicossocial do paciente. Não é a ausência de doença. Então, como que você consegue garantir a saúde como um direito para todo cidadão? Mas aí eu acho que são discussões que vão da além. Constituição e não tem nada a ver. Mas eu vejo com muito receio assim, o que está acontecendo com a medicina, o que vai acontecer no médio e longo prazo. Eu atendi uma cliente essa semana onde ela já está com mais de 50 anos, trabalha, a renda dela hoje vem de plantão, trabalha numa clínica popular, ela ganha 3.500 e vai agora, ela falou, Adriana, eu já não estou dando conta de fazer plantão e eu sei que uma hora eu vou ter que diminuir, eu tenho que ter uma renda. E aí ela vai para o consultório, só que a especialidade dela é só consulta. E para ela, olha isso, se ela conseguir 5.000 no consultório, tá bom. Eu falei, não pode. Então, isso me chama a atenção e me assusta. Eu acho que comunga muito com isso tudo que você está trazendo, né? E é mais um ponto para os médicos poderem olhar não só para a clínica, mas para a vida pessoal deles também, né? Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. Eu acho que você tem o propósito, assim, eu quero exercer a medicina. Putz, eu acho que é um propósito lindo, mas ele tem que ser mais refinado, né? O seu propósito, como que você quer atender, quem que você quer atender, o que você quer para a sua vida. Pensar, obviamente, como você falou, no bem do paciente, mas pensar no seu bem-estar. Como que você vai conduzir a sua vida dali para frente, né, André? Exatamente, porque cada vez mais, hoje, eu sempre falo isso, que a nossa geração é uma geração que não só tem que olhar para a gente, para o futuro, mas a gente banca os filhos durante mais tempo, e ajuda os pais que não se planejaram. Então, é uma sobrecarga de responsabilidade financeira muito alta. Se a gente não tem planejamento, essa conta não vai fechar, né? Vamos caminhando para o final, então, doutor Fábio. E eu queria, assim, pensando em tudo, no Fábio lá atrás, o Fábio é artista. Eu sei que você também adora café, né? Os cafés especiais, é barista. Você tem essa veia sua artística, tem aí toda a parte da cirurgia plástica. O que você falaria para essa turma, para esses médicos que estão começando e que estão ainda muito perdidos? Que lugar é esse que eles vão ter ao sol nessa medicina que vem por aí? Eu acho que talvez não seja nem um desafio só para os médicos, né, Adriana? Mas eu acho que é um desafio para a geração toda que está entrando no mercado de trabalho. A gente tem que ter um equilíbrio melhor entre dopamina e serotonina. A gente tem que ter um equilíbrio melhor entre recompensa imediata e a recompensa de longo prazo. Então, eu acho que saiu da residência, tá ganhando bem, comprou seu carro, comprou uma BMW. Você precisa daquilo agora? Ou aquilo é só uma satisfação imediata, como a gente tem no scroll infinito de mídia social? A gente tem que conseguir equilibrar melhor a recompensa imediata e o planejamento de longo prazo. Ontem, essa semana, a gente teve uma aula com a Carol Veloso, do Neuroeconomia, que ela falou muito sobre esses viés comportamentais e que finanças é sobre comportamento. Então, a gente teve aquele livro Rápido e Devagar, né, que o autor ganhou lá o Prêmio Nobel, e é sobre comportamento. Então, entender exatamente como é que tudo isso funciona, não sei se fica mais fácil, mas pelo menos a gente tenta
Tem clareza, pelo menos tem você vai tomar uma clareza. decisão um pouco mais embasada ou mais clara, mais consciente daquilo que você está fazendo. Né? Bom, e aí o finalzinho bate-bola. Vamos lá? Uma comida. 2, vai. Tá. Bife à parmegiana, e eu adoro, eu acho que tenho um carinho por isso, e Vieira, que eu amo. Uma música. A Carol cantando. Qualquer uma. A Carol canta, eu acho uma delícia ouvir ela cantando. Ela canta o tempo inteiro. Eu falo que a Carol é como uma borboleta. Eu olho para ela. Gente, vocês precisam conhecer a Carol. Pensa numa pessoa leve, alegre. A Carol é a minha borboleta. Um lugar. A próxima viagem. Opa, gostei dessa. Uma pessoa, assim, que é a sua pessoa, que você olha, ela já te entende sem precisar falar muito. Eu acho que é a Carol. Tá vendo o que dá certo à sociedade? Eu acho que a gente se encontrou e realmente é uma sinergia que potencializa os dois. Então, para mim, ela é a minha pessoa no mundo. Um sonho. Eu acho que eu estou realizando os meus sonhos. Assim, não tenho um sonho que está muito distante, não. Acho que eu tô vivendo uma vida boa, Adri. Eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Ai, que maravilha. Fábio, muito obrigada pela participação. Você sabe que é sempre um prazer escutar você falando. Eu tenho um carinho enorme por esse casal, como eu já falei, e tenho certeza que nós vamos ter outros momentos juntos com eles aqui, com o Dr. Fábio, para entrar mais a fundo em cada um desses assuntos. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, bater papo de novo, e sempre que precisar, só chamar que a gente vem. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, a gente chega ao fim de mais um Pausecast, dessa vez com uma dupla queridíssima, e aguarde, porque o Pausecast viaja pelo Brasil e em breve estarei em outra capital entrevistando mais pessoas especiais. Até a próxima.